Sabe aquele troco que muitas vezes a gente recebe a mais no supermercado e pensa 2 vezes antes de devolver? Pois é, essa decisão que parece simples é o que vai definir um ato ou não de corrupção. E os exemplos continuam até chegar aos grandes rombos no poder público. A AJUF lidera um movimento no país contra essa prática, que enfraquece a democracia e mancha a imagem do Brasil no exterior. A gente sempre dá um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro é sempre a pessoa querer se dar bem, né? É furar a fila do ônibus, é furar a fila do banco. Um espelho do que acontece lá no poder. Chegamos àquele conceito do jeitinho brasileiro que leva à transgressão das regras, da transgressão das regras você leva à corrupção, da corrupção você vai para a impunidade, você envolve muita gente e a coisa continua rolando. Isso sempre existiu. Vamos relembrar? Impeachment. Pela primeira vez, o país percebeu que a liberdade política não caminhou junto com os princípios legais. Anos depois, mais provas. Mensalão. Pessoas que tiveram a confiança dos eleitores, envolvidas com desvio de verbas, julgadas e condenadas. Analisando esse cenário político, quem sobra? Quem no Brasil mostra como o poder pode ser manipulado a favor do bem? Não há referências, não há exemplos no Brasil. E isso leva, evidentemente, as pessoas a acharem que se os mais poderosos podem, por que eu também não posso? Se eu me juntar, eu vou fazendo pressão e vou imitar aquele exemplo negativo, ao invés de buscar os exemplos positivos, que, aliás, nós temos muito poucos. E o reflexo disso é claro. E isso leva os brasileiros a procurarem burlar as regras para poder sobreviver, a ocupar mais espaço, a conseguir realizar os seus projetos. Tudo isso aí leva a esse Brasil que nós temos hoje, de brasileiros que não respeitam nem sinal de trânsito, que tentam subornar policiais, que furam filas, que tentam fazer valer primeiro os seus direitos em relação aos outros. E no extremo leva à banalização da vida do outro, como a gente vê a violência que graça nesse país, que trata a vida do outro como se fosse nada. A luta contra a corrupção é um dos compromissos da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. O combate à corrupção está na agenda do dia. Eu acho que é um passo que o país tem que dar e a AJUF realmente está engajada nesse processo, tanto através de seminários, de palestras, de medidas propositivas no âmbito legislativo e administrativo. Então, realmente é uma agenda que foi comprada pela associação. E existem comissões que estão sendo estruturadas nesse sentido para que a gente possa realmente contribuir com o avanço do combate à corrupção no país. Mas por que juízes engajados nesse combate? Faz parte desse contexto, né, do foro privilegiado. O combate à corrupção, ele é inerente à própria atividade jurisdicional, já que o Poder Judiciário tem, dentre suas funções, dizer o direito também em relação às ações criminais. As ações criminais que envolvem também o trato da coisa pública, a malversação do erário público. Então, a nossa função em si já é determinante para situar como deve ser esse combate à corrupção. O princípio é a união. Sem dúvida, a união de forças e a presença do Poder Judiciário nesse momento ela é fundamental. Porque somos nós que vemos qual o defeito que tem para a conclusão desses processos, qual o defeito que tem para que a gente acabe com a impunidade. Quanto mais força, mais expectativa de solução para um problema que é de todos. Os magistrados estão engajados e a opção da AJUF por apoiar esse movimento é um reflexo disso, né? A AJUF, na verdade, reflete uma intenção da base de colocar em frente, né, esse objetivo, essa intenção de que o combate à corrupção se dê de forma efetiva. Na verdade, a AJUF reflete o nosso engajamento. O Brasil está entre os 72 países mais corruptos do mundo. O relatório da Organização Transparência Internacional analisou 177 nações. As mais corruptas, segundo o estudo, são Afeganistão, Coreia do Norte e Somália. No topo da lista dos mais honestos, Finlândia e Suécia. Mas poderíamos estar junto a eles, entre os mais íntegros da política mundial. O tratamento que se dá aos corruptos no Brasil, ele é totalmente diferenciado, dependendo da grandeza, do poder que os corruptos têm e a pena que é direcionada àqueles que, por um acaso, são julgados. Nesta mesma lista divulgada dos países mais corruptos, já estivemos em situação pior, sinal de que é possível melhorar.
solução de vez pode ser que exista, a partir de muito trabalho. E não só lá, entre os que seriam os privilegiados, começa aqui entre nós. Começaria com políticas efetivas de planejamento familiar, de educação infantil e de fazer com que as instituições funcionassem de uma forma mais rigorosa, mas para todos os brasileiros. E não que a lei fosse aplicada de uma forma diferenciada, penalizando o fraco e favorecendo o forte. Então, enquanto não houver essa mudança, nós teremos um país com muitos conflitos, muito descompromisso ético, muito desamor cívico e muito desamor às pessoas, o desamor ao próximo. E existe a parte do judiciário. A magistratura forte é, sem dúvida, um dos pilares para que o combate à corrupção seja um processo efetivo, que venha a evoluir e venha a tirar essa mácula, essa sombra que a população percebe em relação à impunidade, né? É preciso fortalecer a magistratura porque o controle penal, de certo, tem o efeito de dissuadir as pessoas que se vejam em situação que possam cometer esses tipos de delito. É impedir a infestação que ameaça a dignidade, a honra e a moral do brasileiro. O programa Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF, ou no canal da associação pelo endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.